milhares de pessoas estão vivendo debaixo de uma profunda sombra nos seus corações. Elas foram feridas, machucadas e com isso permitiram que algo danoso entrasse na sua alma. Nós estamos falando de amargura. Como vencer a amargura? Como exercer o perdão? Esse é o tema do nosso programa hoje. Você está em Luz e Reflexão e nós estamos falando sobre amargura e perdão. Para nos ajudar a compreender esse tema, nós recebemos aqui em Luz e Reflexão o Dr. Natanael Ribeiro, que é doutor em psicologia pela PUC Goiás, com ênfase em psicopatologia e terapia familiar. Ele também é pastor da comunidade bíblica Renascer. Seja bem-vindo, doutor Natanael, um grande amigo também. Muito obrigado pelo convite para falar nesse tema tão importante, tão discutido na sociedade hoje, onde quantas e quantas pessoas, quantos de nós somos acometidos nas nossas relações familiares e sociais com esse problema, amargura. Muito bem. Algumas pessoas dizem, há um ditado popular que se diz que a amargura é o veneno da alma. O senhor concorda com esse dito popular? E até que ponto é possível perceber que estou me tornando uma pessoa amargurada? A verdade é que o veneno é aquilo que faz mal ao corpo, mal ao organismo. Então, poderíamos concordar, sim, que a amargura é o veneno da alma. Mas a amargura, ela não é algo inerente do indivíduo, como se fosse um comportamento, algo idiosincrático dele, que nascesse com ele, que cada indivíduo fosse um mais amargurado e outro menos amargurado, um mais doce e outro menos doce. Os nossos comportamentos, tanto quanto as nossas emoções, acontecem na relação que nós temos com o nosso contexto desde o nosso nascimento. Então, nós temos uma herança física, a filogênese, e com o tempo nós começamos a aprender a ser quem nós somos na sociedade. Nesse desenvolvimento, ontogeneticamente falando, nós vamos aprendendo com a família, com as pessoas. Então, geralmente, uma pessoa que tem muita amargura acaba transmitindo, então, esse veneno, infelizmente, às outras pessoas, às crianças, aos jovens, aos adultos. E, então, é isso que nós chamamos de amargura, então. É algo que é formado no indivíduo, na relação dele com o seu contexto. Então, na verdade, as pessoas não nascem amarguradas ou com tendência à amargura. Elas precisam lidar com situações e acabam, muitas vezes, permitindo o seu coração entrar por esse caminho. É isso mesmo, doutor? O pastor Ernesto Gnini, ele, em um dos seus livros, ele conta uma história de um presbítero americano, numa igreja nos Estados Unidos, que os pais faleceram e ele então recebe a incumbência das irmãs de vender os bens e de repartir entre eles. Era ele e mais duas irmãs. Ele recebe esse dinheiro e ele fica com 50% para ele e os outros 50% ele divide entre as duas irmãs. E ele então, as irmãs agradecem e fica por aquilo. Contudo, começou-se a partir daí, ele mudou no trabalho. Ele mudou no relacionamento com a esposa, no relacionamento com a igreja, começou a xingar o cachorro, a maltratar os filhos, a não ir na reunião, a achar que o barulho da televisão estava muito alto, que o jogo de futebol não estava bom, e começou um processo de muita amargura, mas aquilo tinha um porquê, tinha uma formação lá atrás. Enquanto ele não conseguiu, depois de ir para a psicoterapia, enquanto ele não conseguiu encontrar as irmãs e resolver aquele problema, a doçura, então, não voltou à sua vida. Ele começou a ganhar até um apelido de pessoa ranzinza, ranzinzolino, pessoa muito, muito amarga. Então, nós nos tornamos quem nós somos no contexto onde nós vivemos. Então, um contexto livre de amargura, um contexto repleto de perdão, gera pessoas curadas e saradas e pessoas prontas a curar e a sarar outras pessoas também. No conjunto, então, das situações do cotidiano, doutor Natanael, o que mais tem gerado amargura no coração das pessoas? Quais são as situações mais comuns que trazem, diríamos assim, essa luta interna? Nós vivemos numa sociedade, diríamos, produtora de amargura. E
Na relação, por exemplo, entre pais e filhos, acaba-se, por exemplo, coisas simples. Alguém que chega cansado do trabalho ou que não conseguiu uma promoção, chega em casa, o filho diz bom dia e vence uma palavra muito dura. Uma nota ruim na escola, por exemplo, uma surra. Há um lar, por exemplo, onde não tem um feedback reforçador. Bom dia, boa tarde, boa noite, vamos jantar juntos, almoçar juntos. Essa sociedade que não tem tempo para nada. As pessoas precisam estar a pleno vapor, trabalhando, correndo atrás, que nunca conseguem dar aquilo que eles gostariam de dar com todo sentido para a família. Então, dentro da família, do trabalho, das relações profissionais, vai se surgindo isso. Eu não consigo ser aquilo que eu gostaria de ser e logo eu não consigo amar, eu não consigo tratar bem, eu não consigo me desenvolver profissionalmente como eu gostaria, então eu não estou bem comigo mesmo. Quando eu não estou bem comigo mesmo, eu começo também a maltratar o outro. A relação desse outro comigo, com a minha forma de tratá-lo, vai se gerando feridas, amargura. O que é que acontece com o estímulo aversivo com o organismo? Naturalmente, quando você coloca a mão numa panela quente, você a retira imediatamente. Então, o nosso organismo, ele foge de estímulos aversivos. Logo, um momento, por exemplo, de amargura na família que gera, então, a dor, nós começamos a nos afastar um do outro e aí começa o quê? A gerar os problemas. Por exemplo, problemas conjugais, problemas de pai com filho. E isso nunca fica no seio familiar. Isso se generaliza para outros ambientes. Generaliza agora para o namoro, para a relação de trabalho, a relação com a igreja, a relação com os amigos, as relações profissionais também. Então, a amargura nunca fica simplesmente dentro do indivíduo num sentimento. Ela sai pelos poros. Ela extrapola. Extrapola, vai para as relações que esse indivíduo faz parte na sociedade. E as características de uma sociedade egoísta, capitalista no sentido do consumismo e também voltada muito para si mesmo, para o prazer pessoal, acabam por reforçar, diríamos assim, um ambiente onde perdoar parece ser algo, diríamos assim, muito pesado, muito difícil, não é verdade? Concordo plenamente, porque perdoar é perder, de início. E logo em seguida começam os ganhos, os benefícios do perdão. Porque o perdão, a amargura, ela produz o quê? Afastamento. E o perdão produz o quê? Aproximação. É um processo o perdão, que é algo que é danoso a amargura para quem não perdoa e é uma bênção para quem perdoa. E os benefícios não são só sociais, são benefícios físicos e benefícios para a saúde, benefícios para o sono. São inúmeros os benefícios. E como um lar que está tão afetado pela amargura, ele pode encontrar um caminho para perdão, para reconciliação, para o renovo das relações familiares? O que o senhor indicaria como um caminho para se buscar isso? Isso sempre começa com uma pessoa. A amargura, a mágoa, a ofensa sempre começa com alguém. E o perdão também sempre começa com alguém. Alguém que foi tocado. Digamos que ele foi tocado pelo Evangelho, por uma mensagem pregada por um pastor num domingo à noite, e ele chega no final da noite e começa a refletir e a entender que magoou o outro, que ofendeu. Logo, começa então uma ação contrária à anterior. Anteriormente houve uma ação para machucar, agora há uma ação da cura. Então, quando nós dispomos a perdoar, nós nos diminuímos diante do outro. E conseguimos, então, chegar com atitudes, nem sempre com pedidos de perdão, mas com atitudes curadoras, com palavras diferenciadas, com tom de voz diferenciados, com reforços diferenciados. Por exemplo, um lar onde tem só cobrança, de repente começa-se com um elogio. Alguém sempre vai ser usado para que o perdão seja iniciado. Logo, imagina bem, se a amargura adoece e ela contamina, então vamos entender que o perdão cura e que ele também tem o seu poder de contágio também. E para você que chegou agora no nosso programa Luz e Reflexão,
nós estamos conversando sobre amargura e perdão. Está conosco o doutor Natanael Ribeiro, doutor em psicologia pela PUC Goiás, pastor também da Comunidade Bíblica Renascer. Continuando então, doutor Natanael, muitas pessoas dizem que perdoar é lembrar sem sentir dor. Isso está certo? É assim mesmo? Com o tempo, sim. Porque, de início, perdoar é perder. Então, eu estou indo em busca de quê? De curar a mim mesmo. Porque aquilo me ofendeu. De repente, você que está nos ouvindo, você não fez nada com o outro, mas gerou uma ofensa, um problema. E, de repente, você também fez algo com o outro. Então, de início, não tem como esquecer. Não há um delete, vamos entender. Nem emocional, né? Nem emocional, a verdade é essa. Veja bem, quando eu aproximo de um estímulo que é desagradável, imagina um cheiro desagradável, o meu organismo reage de forma desagradável com aquilo. O meu organismo, por exemplo, você tem uma produção de cortisol, de adrenalina, você tem o seu coração acelera, há aquela angústia, aquele mal-estar no peito, não é? Você não fica bem. Agora, as consequências dessa atitude vai trazer o quê? Melhoria, bem-estar. Logo, com as aproximações sucessivas desse tema e dessa pessoa, a tendência é de diminuir esse mal-estar e que eu fique bem depois. Mas quando alguém tocar no assunto e eu me lembrar daquela pessoa, eu não devo me importar tanto com isso. Eu penso assim, pastor Jean, que se eu olhar para o meu coração, eu não vou perdoar. Eu tenho que olhar para algo mais excelente para que eu possa perdoar. Então, por quê? Porque eu estou ofendido. Alguém fez algo mal comigo. Eu posso desenvolver um outro sentimento prejudicial e danoso, que também é um veneno, que é a autocomiseração. O que fizeram comigo? Ninguém pode fazer isso comigo. Agora, a verdade é que eu não quero ser juiz dessa questão. Eu quero resolvê-la. Então, eu preciso ir atrás dessa pessoa, ou ir atrás dessa situação, ou resolver também mudar o meu comportamento diante daquela pessoa. E a gente acaba percebendo que perdoar é tão terapêutico, mas por que as pessoas têm tanta dificuldade de perdoar outras pessoas? Você falou em uma visão que vá acima, que veja um ponto de excelência. Qual seria, então, um caminho mais fácil para que as pessoas possam, de fato, vencer a amargura e entrar por esse caminho de perdão? Os benefícios e as consequências são poderosos e preciosos, mas não há caminho fácil. Não há caminho fácil, não há cruz de veludo nesse sentido. O sentido é aceitar perder, é aceitar... Tem algo que me chama muita atenção, que é quando Jesus... Ele pega uma bacia e uma toalha, ele vem fazer o papel de um vil escravo lavando os pés dos apóstolos. Ali ele se diminui. Então, alguém que se envolve com algo mais excelente, digamos o Evangelho, sim, que nos motiva, então, a perdoar o outro, eu vou atrás do outro no sentido seguinte, de me restaurar e de restaurar o outro também. Geralmente, as pessoas ficam... encantadas com essa atitude, estupefatas até. E elas também reagem diferente como agiam antes. E agora, você tem essa atitude com esse indivíduo que te ofendeu. Logo, aquele indivíduo que te ofendeu, agora curado, vai ter essa atitude com outros. E nós começamos, então, uma ação numa comunidade terapêutica. Poderíamos dizer assim, sim. Que seja numa igreja, que seja numa fábrica, que seja no escritório, que seja na família, seja onde for, as ações do perdão trazem assim resultados e respostas preciosas para a vida de todos nós. E seria possível nós fazermos um comparativo dos processos psicossomáticos que acontecem com a amargura e com o perdão? Ou seja, como o corpo e as emoções reagem. Quando a gente diz assim, eu não quero perdoar, eu não vou perdoar. E aí o que eu estou produzindo para mim mesmo de processo psicossomático? Ou posso produzir? E o que eu acabo produzindo para mim quando eu digo, não, eu sei que é difícil, eu sei que é duro,
mas eu vou trilhar um caminho de perdão e reconciliação. Dá para fazer esse paralelo? Há muitas doenças no nosso tempo que nenhum laboratório, por mais precioso, por mais desenvolvido tecnologicamente que seja, consegue descobrir, consegue diagnosticar. Há doenças, por exemplo, nunca se consumiu tanto antidepressivo e ansiolítico como no nosso tempo. A pergunta seria, por quê? Por que se consome tanta medicação nos dias de hoje, se isso não está relacionado com o coração, que é um lugar onde a ressonância magnética não chega, compreende? Mas que Sim. eu posso identificar dentro de mim. Então aí surge a necessidade de se buscar o quê? Perdão, de se buscar restauração. O que acontece com os organismos? Por exemplo, gastrite. As pessoas chamavam antigamente isso de úlcera nervosa. Outros pontos, por exemplo, como irritação, ansiedade exagerada, depressão, fadiga, insônia, diabetes, pressão arterial elevada, falta de prazer na vida, infelicidade, angústia e agora uma relação conjugal esfriada, com dificuldades, e de repente o cônjuge não entende, eu não fiz nada, aqui está tudo bem entre nós, mas não está. Por quê? Porque o problema pode estar lá fora, e esse problema pode ser trazido aqui para dentro. Então, os prejuízos são inúmeros, eu poderia dizer no nosso tempo, até incontáveis. Em contraponto, o perdão gera muita cura, não é mesmo, doutor? Muita cura e ajuda em todo e qualquer tratamento. Seja o paciente estar fazendo hemodiálise, seja um paciente ter feito uma cirurgia bariátrica, seja um paciente clínico, cardíaco, qualquer área da vida da pessoa, quando ela perdoa, quando a alegria volta ao seu coração, dá para se ver os resultados e as respostas. Olha bem, na questão clínica, algumas vezes o paciente chega com respostas, além das respostas que eu, como psicoterapeuta, esperava que tivesse. Logo, eu começo a observar esse contexto e descubro que uma tia ou um primo chegou naquela casa e que é uma pessoa extraordinária, alegre, com lições de perdão, contando uma notícia boa lá da terra natal, e que a pessoa começa a melhorar. Por exemplo, a pressão arterial estava elevada, ela diminui, o relacionamento da família melhora como um todo. São resultados preciosos, vale a pena perdoar. Porém, doutor, é possível que uma ou outra pessoa que está nos assistindo queira, de fato, conseguir perdoar, queira vencer as lutas internas que ela está vivendo, mas ela sente que não consegue fazer isso sozinha. Você tem algum ambiente de atendimento, algum lugar que você poderia receber essas pessoas como terapeuta, para que elas possam buscar essa ajuda quando sentem que elas não conseguem por si mesmas, apenas sozinhas? É interessante isso. Eu já ouvi pessoas dizer, isso aí não precisa de ajuda, não faz porque não quer. Não é bem assim. Boa parte das coisas nós não temos condição de resolver sozinhos. Uma das principais regras que nós temos de relação social é que ninguém é uma ilha. Então eu preciso do outro. Na relação terapêutica, nós podemos trabalhar essa pessoa que procura para o perdão. Precisa reviver primeiro isso aqui, para quê? Para não ir procurar e piorar a situação. Então, quando se escolhe ir, é preciso ir pronto. Pronto para as consequências momentâneas do que se vai acontecer, porque o outro pode não ter passado pelo processo que eu estou passando. Então, psicoterapeuticamente falando, é válido em quantos casos é necessário. Eu hoje atendo há 10 anos no Espaço Médico Lulag, que fica aqui na Alameda das Rosas, 1223, no setor oeste, e tenho o prazer de receber pessoas para tratar um assunto tão necessário e um assunto que
vai gerar tantas consequências positivas na vida de outros. Ou seja, tratando a psicoterapia para abençoa a vida de 10, de 20 ou de mais. Fica aí a dica para você que está nos assistindo e que percebe que não tem condições de vencer sozinho as amarguras que estão te afligindo. Vá lá até o consultório, lá pertinho do Lago das Rosas, no LULAG, fica ali na Alameda das Rosas, e você será atendido e Deus haverá de te abençoar com cura para o seu coração. Agora nós vamos então para a reflexão bíblica. Quando eu era criança e depois adolescente, durante alguns anos eu compartilhei o quarto com um avô meu que estava ali sempre comigo, um grande amigo, uma pessoa que de fato teve um papel importante na minha vida. Contudo, numa determinada noite, eu acordei e meu avô estava chorando compulsivamente. E eu perguntei: vô, o que está acontecendo? O que está passando com o senhor? A resposta dele foi: para meu pai, Laurindo era homem, eu não era. Ele havia ouvido uma frase assim do seu pai, que já havia morrido há 35 anos. Tantos anos depois, ele ainda estava remoendo a dor que aquilo causara, como se aquilo houvesse acontecido um dia antes. É isso que a amargura faz. Nos torna pessoas que revivem e revivem a mesma dor, os mesmos sentimentos, fazendo mal à nossa alma e contaminando o ambiente de relacionamento com as pessoas que nós amamos. O perdão, de fato, é o caminho para a cura da alma, o caminho de restauração, o caminho para que você possa tirar de você essa montanha de lixo acumulado e fazer do seu coração uma fonte limpa e saudável. Um dos textos mais extraordinários sobre perdão está em Mateus 18. No versículo 21, o apóstolo Pedro pergunta para Jesus: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar alguém que me ofendeu? Quantas vezes eu devo oferecer perdão a essa pessoa? Talvez pensando estar sendo generoso, o próprio Pedro disse: 7 vezes? Jesus disse: não, Pedro, você precisa perdoar 70 vezes 7. Jesus está dando para nós não uma fórmula matemática, mas um princípio sobre perdão. O perdão precisa ser exercido quantas vezes forem necessárias. Porque se você não fizer assim, você estará entulhando o seu coração e, de fato, contaminando a sua alma. Jesus continua aquele diálogo com Pedro, contando uma história. Ele diz que o reino de Deus é comparado a um senhor que foi cobrar dívidas dos seus servos. Um desses servos devia muito dinheiro, mas pense em muito dinheiro, uma quantia para ele próprio impagável. Então aquele senhor disse: venda a sua mulher, venda os seus filhos, tire tudo que ele tem para cobrir pelo menos parte da dívida. Aquele servo então se prostrou e ajoelhou e chorou e disse: por favor, me perdoe, não faça isso, eu vou tentar trabalhar para um dia pagar a dívida que tenho. Aquele senhor então, num ato de misericórdia, lhe perdoou aquela fortuna e disse: pode ir em paz. Contudo, aquele servo, disse Jesus, encontrou um outro servo pelo caminho. Esse servo lhe devia também, ou seja, aquele que havia sido perdoado de uma dívida, encontrou agora com alguém que lhe devia. E era uma quantia não tão pequena, mas também não era um valor tão grande. Jesus conta então que aquele servo que havia sido perdoado, ele toma aquele outro servo, lhe coloca na prisão e toma-lhe as coisas dizendo: o dia que você conseguir pagar, você será solto. Chega então a notícia ao Senhor que lhe havia perdoado, de como ele, que tinha sido perdoado em algo tão grande, agora não conseguia perdoar uma dívida tão menor proporcionalmente. Aquele senhor se irou, e ele então chamou os torturadores para torturar aquele servo que não era capaz de perdoar, mesmo tendo sido perdoado um valor tão alto. Jesus está nos ensinando que Deus está disposto a nos perdoar, que a partir daquilo que o próprio Jesus fez ao morrer na cruz e ressuscitar por nós,
nós podemos encontrar a maior fonte de perdão. A grande dívida impagável que nós tínhamos com Deus, Jesus morreu na cruz para pagá-la em nosso lugar. Mas isso deve gerar em nós um coração perdoador. As pessoas de fato erram conosco. E de fato, perdoar é fazer a escolha de não mais cobrar uma dívida que não está sendo paga. Isso é perdão, é uma escolha. Escolha, eu não cobrarei isso mais. E Jesus nos ensina que quando nós, que podemos alcançar ou já alcançamos esse perdão de Deus, não nos dispomos a perdoar o outro, nós somos entregues à tortura. Tortura psicológica, emocional, tortura da solidão, tortura de um coração que não consegue ter alegria e paz, mesmo quando tem a convivência com outras pessoas. Deus não quer isso para você. Deus quer um coração curado. Por isso, abra sua alma para o perdão que o Senhor Jesus lhe oferece. Perdoe inclusive a si mesmo, mas também perdoe as pessoas que estão te ofendendo. Como nós vimos aqui hoje no programa, você talvez por um tempo ainda terá sim dores emocionais. Por um tempo você será tentado a cobrar ainda aquilo que fizeram com você. Mas tome uma decisão resoluta e firme o seu coração nessa decisão de não mais cobrar aquilo que fizeram contra a sua vida. E ao contrário, você irá desenvolver um coração generoso e outras vezes você conseguirá vencer a amargura com muito mais facilidade. Em Hebreus 12:15, a palavra de Deus nos diz assim: que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Sonde o seu coração, abra o seu coração para o perdão, abra a sua vida para a reconciliação e você terá saúde. A perturbação sairá da sua mente e da sua alma e assim você será uma bênção para aqueles que estiverem ao seu redor. Eu abri essa reflexão bíblica de hoje citando a história do meu avô, que tantos anos depois de ficar ressentido com seu pai, ainda chorava a dor dessa amargura. Mas uma coisa que eu quero que você saiba, meu avô viveu até os 91 anos. Por volta dos 88 anos, ele tomou a decisão: eu não quero mais ser uma pessoa amargurada, eu quero de fato perdoar. E é interessante ver a qualidade de vida, o impacto que ele gerou, já tão idoso, na vida de todos nós, quando ele se dispôs a oferecer perdão, inclusive a pessoas que já haviam morrido há tanto tempo como seu pai. O perdão é curador, o perdão é terapêutico. Por isso eu quero orar por você agora, para que o Senhor capacite você a perdoar. Vamos orar? Senhor, a Tua palavra nos adverte dos perigos da amargura e ela nos mostra o caminho do perdão a partir do próprio exemplo do Senhor Jesus, que veio a esse mundo, morreu na cruz e ressuscitou para que os nossos pecados fossem perdoados. Ele pagou o preço da nossa culpa. E, ó Deus, como a nossa culpa era grande. Ó Deus, algo que nós nunca poderíamos pagar por nós mesmos. Por isso agora, ó Deus, transforma esse aprendizado do coração do Senhor, quando olhamos para o Senhor como exemplo de perdão e reconciliação, para que sejamos capazes de perdoar as pessoas que falharam conosco. Que nós não deixemos que a dor emocional e a dor das lembranças nos impeça de dar esse importante passo. Que a oração de cada um que está nos assistindo nesse momento seja: eu perdoo em nome de Jesus e no poder da cruz eu de fato não cobrarei mais a dívida de quem me feriu por causa do poder de Deus na minha vida. Faça isso, Senhor, nesta hora, sobre tantas vidas que estão sendo alcançadas e que elas se sintam libertas e, uma vez libertas da amargura, possam ser uma bênção na vida de muitos, inclusive na vida daquelas pessoas que elas tanto amam. Eu te peço isso, Senhor, em nome de Jesus, grato também pelo teu perdão. Amém.
Olá, para você que tem acompanhado o nosso programa Luz e Reflexão, hoje nós falamos sobre amargura e perdão. Se você tem tido dificuldades nessa área, se você precisa de uma experiência espiritual de renovo e transformação, nós te convidamos a participar do Encontro para uma Nova Vida. Várias pessoas já passaram pelo encontro e tiveram suas vidas transformadas. As reuniões acontecem na Igreja Luz, na segunda-feira, às 19h30. Vale a pena participar. E as férias acabaram e as nossas candeias e os grupos de discipulado voltaram às suas atividades normais. Então, procure a candeia mais próxima da sua casa e participe, tenha essa comunhão com os irmãos, conheçam os líderes das nossas candeias. E os jovens da nossa igreja já estão trabalhando no acampamento do feriado de 7 de setembro. É isso mesmo, o tema é Tempo de Crescer. O acampamento vai acontecer do dia 6 de setembro a 9 de setembro. E as informações estão aqui, ó, no telefone abaixo, você pode falar com o DJ. Se você nunca participou de um acampamento de jovens, essa é a sua oportunidade. Tempo de Crescer, venha com a Juventude Luz. E se você ainda não conhece a nossa igreja, nós estamos localizados na Avenida República do Líbano, quase esquina com a Independência, pertinho da Praça do Avião. O nosso culto acontece aos domingos, às 19 horas. E você também pode nos contactar pelo WhatsApp 99112-2313, 99112-2313 e também pelas redes sociais, Facebook, Instagram, @Igreja Luz e também pelo nosso e-mail, secretaria@comunidadeluz.com.br. Até o próximo programa, obrigada pela sua companhia.